Jornal Câmara dos Deputados. Campanha sobre a flexibilização da CLT ainda gera críticas. Parlamentares participam de reunião sobre a ALCA. Comissão aprova parecer preliminar ao Orçamento 2003. A Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização já aprovou o parecer preliminar do relator geral, definindo as regras de tramitação do Orçamento da União para o ano que vem. Após acordo entre os líderes, foi prorrogado para o dia 12 de novembro o prazo para apresentação de emendas. As lideranças do PT, no entanto, podem propor alterações até o dia da votação final, uma vez que a lei orçamentária de 2003 será executada pelo novo governo. Para o presidente da comissão, José Carlos Aleluia, do PFL da Bahia, a decisão pretende assegurar mais prazo para o presidente eleito adequar a proposta orçamentária. Segundo Aleluia, a iniciativa mostra a disposição dos parlamentares de respeitar o resultado das urnas. Uma das prioridades do PT, de acordo com o líder do partido na comissão, Jorge Bittar, é o programa Fome Zero. A bancada também quer aumentar os gastos com saúde e educação e assegurar valor acima de R$ 211 para o salário mínimo. Gilmar Machado, do PT de Minas Gerais, alertou para o déficit do Banco Central, que chega este mês a 10 bilhões de reais, conforme informou seu presidente Armínio Fraga em audiência na Comissão Mista do Orçamento. Gilmar Machado assinalou que a Previdência Social também terá déficit de 6 milhões de reais a serem cobertos com verbas orçamentárias de 2003 desviadas de outros setores. Carlito Mers, do PT, é contra a privatização do Banco do Estado de Santa Catarina, por considerá-lo um instrumento para o fomento da região sul do país e a geração de empregos. Carlito Mers comunicou que tanto Lula quanto o governador eleito assumiram publicamente o compromisso de valorizar o BESC e mantê-lo sob controle e a serviço do público. Deputados participam de reunião sobre a ALCA. A Câmara está sendo representada na reunião sobre a Área de Livre Comércio das Américas, realizada hoje no Equador, pela delegação Cheferacto Fortes, do PFL do Piauí. O deputado preside a comissão especial que acompanha as negociações sobre o bloco econômico. Paulo Delgado, do PT Mineiro, e Marcos Sintra, do PFL Paulista, também integram o grupo. O presidente Fernando Henrique participa do evento onde o Brasil vai assumir, junto com os Estados Unidos, a copresidência das negociações em torno da implantação da ALCA a partir de 2005. Para Lincoln Portela, do PSL Mineiro, a adesão do Brasil à ALCA só deve acontecer se houver benefícios multilaterais. Ele assinala que o país não pode se curvar às determinações das superpotências. Lincoln Portela ressaltou que durante o período eleitoral, o país foi alvo da especulação financeira e entende que agora é tempo de consolidar a democracia e reafirmar a soberania nacional. Dr. Rosinha, do PT paranaense, recordou que a hegemonia norte-americana vem se consolidando desde a queda do Muro de Berlim. Ele observa que os Estados Unidos assumiram o papel de policiar o mundo, adotando uma política fascista de destruição. Ao censurar as ameaças do presidente Bush de bombardear o Iraque, alegando que o país possui armas químicas, Dr. Rosinha lembra que os norte-americanos se recusaram a assinar a Convenção Internacional contra o uso desse tipo de armamento. Dr. Rosinha enfatiza a incoerência e assinala que a Rússia, aliada do governo Bush, utilizou um gás para resgatar reféns em Moscou, mas não foi criticada por isso. Deputado destaca papel de José Alencar para a vitória de Lula. Reinaldo Gripe elogiou a aliança PT-PL, afirmando que a presença do senador José Alencar na campanha como candidato a vice-presidente deu esperança e maior segurança ao empresariado em relação ao novo governo. Ao aceitar ser candidato a vice, José Alencar demonstrou humildade e desejo de reduzir as desigualdades sociais, afirmou Reinaldo Gripe, ressaltando ainda que, como empresário, ele vai lutar em favor do crescimento do setor produtivo. Vanessa Graziotin, do PCdoB do Amazonas, destacou a importância da eleição de Luiz Inácio Lula da Silva, que ultrapassa as fronteiras do Brasil, fortalecendo a democracia e a defesa de uma política voltada para o bem-estar da população. Graziotin está satisfeita por Lula declarar que vai implementar projetos de desenvolvimento sustentável na Amazônia, em que prevaleçam a proteção ambiental, além da consolidação da Zona Franca de Manaus. José Antônio Almeida, do PSB maranhense, considerou positiva a atitude de Lula da Silva de visitar os presidentes da Câmara e do Senado e do Supremo Tribunal Federal. José Antônio acredita que a relação do Executivo será mais harmônica com o Legislativo e o Judiciário e elogia a declaração de que o novo governo vai priorizar o diálogo. José Antônio Almeida ainda destacou que a votação de Lula no Rio de Janeiro, onde obteve 80% dos votos, demonstra a força política do ex-governador Antony Garotinho.
Gastão Vieira, do PMDB maranhense, considera que os primeiros discursos de Lula propondo o combate à fome traduzem a real situação do Brasil. A imprensa e o mercado financeiro só se preocupam com o desempenho da economia, critica Gastão Vieira, declarando-se otimista com o anúncio da criação da Secretaria de Emergência Social. Fernando Ferro, de Pernambuco, por sua vez, interpreta as análises da imprensa apontando que Lula ganhou, mas o PT perdeu nas eleições, como uma forma de diminuir o impacto da vitória da oposição. O aumento do número de deputados federais e estaduais eleitos e a disputa apertada para os governos de estado no segundo turno comprovam o crescimento do partido, conclui Fernando Ferro. Mais críticas à campanha sobre a flexibilização da CLT. Luiz Carlos Rauli, do PSDB paranaense, condenou a estratégia da CUT de acusar os parlamentares favoráveis às mudanças na CLT de terem votado contra conquistas dos trabalhadores, o que prejudicou candidatos que perderam até 40 mil votos. Na opinião de Rauli, trata-se de crime eleitoral. De acordo com sua interpretação, foi utilizada uma prática nazifascista para induzir o eleitor a acreditar numa mentira. Já Dr. Heleno, do PSDB fluminense, entende que as acusações agridem a liberdade de expressão e de voto dos parlamentares. Para Dr. Heleno, visando beneficiar candidatos de seu interesse, os sindicatos distorceram a interpretação da proposta, afirmando que ela acaba com o 13º salário e com a licença maternidade. João Pisolatti, do PPB catarinense, também repudiou a postura da CUT. Segundo denúncia, João Pisolatti, a CUT enganou o povo com a frase "eles votaram contra você", afirmando que os deputados acabaram com direitos trabalhistas. Valderney Avelino, do PFL amazonense, avalia que a campanha política e a Central Única dos Trabalhadores desvirtuaram o objetivo da proposta de flexibilização da CLT perante a opinião pública. O projeto permite que os acordos e convenções realizados entre empresários e trabalhadores possam modificar os direitos previstos na legislação trabalhista, esclarece o deputado. Valderney Avelino garante que a flexibilização não prejudica os trabalhadores e lembra o acordo entre o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos e a Volkswagen para impedir demissões. Quando o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo, que é filiado à CUT, pegou um avião e foi para a Alemanha negociar com a diretoria da Volkswagen a flexibilização da jornada de trabalho para evitar a demissão dos trabalhadores da Volkswagen, todo mundo aplaudiu. E aqui, o que nós queremos é exatamente isso: evitar a demissão do trabalhador. Os direitos constitucionais estão garantidos. O 13º, o FGTS, o salário maternidade, as férias, tudo está garantido. Tudo que foi dito fora disso é pura leviandade. Fel Rosa, do PSDB do Espírito Santo, concorda que a CUT divulgou informações mentirosas contra os parlamentares que votaram pela flexibilização da CLT. Para Fel Rosa, a Central prestou um desserviço à democracia. Ele acrescentou que em seu estado foram distribuídos panfletos assinados pelo Sindicato dos Bancários. O governo do Rio de Janeiro está com dificuldades para pagar algumas categorias de servidores públicos. Segundo Carlos Santana, do PT, o problema é anterior à administração de Benedita da Silva. Quando a governadora assumiu, o estado já estava com problemas de caixa, disse Carlos Santana, relatando as providências que já estão sendo tomadas para solucionar a questão. Nós aqui em Brasília estamos fazendo várias reuniões com a área econômica no sentido de liberar o mais rápido possível o orçamento para resolver não só o problema dos trabalhadores ferroviários, mas o funcionalismo do Estado como no todo, que nós temos o problema do 13º salário, que ainda uma parcela não foi depositada e vai chegar no mês de dezembro, aonde deveria ter finalizado o total do 13º. Crescêncio Pereira Júnior, do PFL do Ceará, espera que o novo presidente priorize a reforma da Previdência Social para que seja executada com responsabilidade, fortalecendo o INSS. Preocupado com os motoristas profissionais, Crescêncio é autor de um projeto que restabelece limite de 25 anos para que os condutores de ônibus, caminhão e de táxi se aposentem, devido às condições a que são submetidos no exercício da atividade. Agricultura. Deputado quer mais proteção para produtor rural. Moacir Miqueleto, do PMDB paranaense, defende subsídios do governo para criar um fundo de estabilidade do seguro rural,
como a forma mais eficiente de atrair empresas privadas para o setor. Para o deputado, é injusto que os produtores arquem sozinhos com os riscos da atividade agrícola, como aconteceu com os produtores do Paraná, que tiveram prejuízos com a perda da safra de trigo por causa da geada. Moacir Miqueleto explicou que a Companhia Aliança do Brasil não fez o seguro para a produção deste ano devido às indenizações que pagou no ano anterior. Paz Landim, do PFL, pediu providências ao secretário-geral da Presidência da República para a liberação urgente das verbas para combater a seca no Piauí, previstas no orçamento deste ano. O sertanejo está sendo castigado por 3 anos pelo chamado mau inverno, que prejudica a produção agropecuária, adverte Paz Landim, explicando que os recursos vão permitir a construção de poços e barragens. Deputado reclama da falta de critério para demarcação de terras indígenas. Ricarte de Freitas, do PSDB Mato Grossense, reclama que a FUNAI não possui critérios para demarcar áreas indígenas e não leva em consideração os direitos dos proprietários de terras. Ricarte considera importante cuidar dos direitos das tribos, mas entende que não pode haver atropelos a direitos adquiridos. Ele cita o caso de Itabaporã, onde uma área de 300 mil hectares foi desapropriada para criar uma reserva. Ricarte de Freitas detalha por que apresentou proposta de emenda constitucional transferindo da FUNAI para o Congresso Nacional a função de demarcar as terras indígenas. A FUNAI nomeia um grupo, alguém acha que aquela área tem que ser como área de reserva indígena, nomeia um grupo que vai lá, faz um estudo, apresenta, e aquilo é deferido e se cria uma área indígena, como se criou agora em Mato Grosso, em pleno processo eleitoral, uma área indígena com mais de 1 milhão de hectares, que inviabiliza, de certa forma, a hidrovia Araguaia-Tapajós, Telespires-Tapajós. Quer dizer, então, não existe critério para isso. Quer dizer, a definição da utilização do solo da área indígena passa pelo Congresso Nacional. Agora, a demarcação da área indígena não passa. Então, qual é a proposta? Que toda e qualquer demarcação de área indígena seja discutida aqui no Congresso Nacional. Deputado cobra a aplicação adequada dos recursos da CID. Beto Albuquerque, do PSB Gaúcho, denunciou o desvio de verbas provenientes da arrecadação da contribuição de intervenção sobre domínio econômico que incide sobre a venda de gasolina, álcool e óleo diesel. O dinheiro arrecadado deveria estar sendo utilizado na melhoria da malha viária do país, mas o deputado lembra que a maioria das rodovias brasileiras está em condições precárias. Além disso, é preciso investir em ferrovias e implementar o transporte intermodal. Beto Albuquerque avalia que o fato justifica o requerimento aprovado pela Comissão de Transportes, solicitando que o governo faça a readequação dos recursos no orçamento de 2003. E o mais gritante é que agora, quando nós passamos a trabalhar o orçamento da União para 2003, para o ano que vem, o próprio governo federal decidiu desviar completamente esta contribuição que o povo paga quando abastece o veículo, o automóvel, o caminhão, da sua finalidade original. Porque apenas 1 bilhão e 440 milhões de reais dos 8 bilhões que estão sendo estimados de arrecadação deste imposto para o ano que vem estão vinculados a investimentos na área de transportes. Os demais 6 bilhões e pouco de reais estão simplesmente diluídos em outras tarefas de amortização de dívidas, de pagamentos de juros, que não em obras. Beto Albuquerque explicou que a CID representa 28 centavos do valor cobrado em cada litro de gasolina e 7 centavos no caso do óleo diesel. O Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, pediu ao ministro dos Transportes, João Henrique, que libere recursos para a recuperação da BR-364. O trecho entre Rondonópolis e Cuiabá é um dos mais perigosos do país e a situação se agravou devido a uma erosão que destruiu metade da pista perto de Jaciara, informa Wellington Fagundes. Falta de atendimento de saúde deve ser denunciada, diz deputado. Celso Russomano, do PPB, esclareceu o caso ocorrido no pronto-socorro do Instituto do Coração de São Paulo, em Cor, onde forçou o atendimento de 2 senhores que estavam passando mal na fila. Russomano tomou a atitude inconformado com o fato das pessoas não serem atendidas enquanto era dada preferência à sua mãe, devido à sua condição de deputado federal. O deputado enfatiza que o atendimento de saúde é um direito de todo cidadão.
toda a família que está sendo vítima de falta de atendimento, seja no hospital público ou no hospital particular, e o paciente está em estado grave, ou por acidente, ou por estar com a saúde muito ruim, é dever do cidadão chamar a polícia, né? Chame a polícia e peça providências por omissão de socorro. Além disso, constitui crime contra o Código de Defesa do Consumidor, que diz no seu artigo 3º e 22 que os serviços públicos devem ser eficientes, seguros. E quanto aos serviços essenciais, devem ser contínuos. Serviço de saúde é essencial, ele tem que ser contínuo. Celso Russomano, que reconhece a qualidade dos serviços prestados pelo INCOR, informou que já conversou com o diretor do hospital, solicitando que no atendimento de urgência seja priorizado o paciente e não o preenchimento de fichas. Jorge Cury, do PFL da Bahia, elogiou o trabalho da APAI, que a cada dia obtém melhores resultados na área da educação especial, mesmo sem o apoio dos programas públicos, o que impede a universalização da organização. Jorge Cury espera que, através da APAI, o governo inclua no Fundef todos os alunos do ensino especial e que a Previdência também acolha essas pessoas na rede de proteção social. Ao denunciar que a questão da droga é um dos mais fortes componentes da violência e da criminalidade crescentes, Edinho Bez, do PMDB catarinense, afirmou que somente uma política eficaz de combate ao narcotráfico pode mudar o quadro atual. Edinho Bez acrescenta que o Estado precisa empregar todo o instrumento repressivo para preservar as fronteiras internacionais, impedindo o ingresso de drogas e de armas. João Coser, do PT do Espírito Santo, congratulou-se com os membros da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação pela aprovação de sua proposta que reforma o judiciário, democratizando o poder. João Coser agradeceu ao povo capixaba pela votação expressiva que obteve, apesar de não ter alcançado o número de votos necessários para sua eleição ao Senado. Resultado da eleição nos estados ainda repercute na Câmara. João Grandão, do Partido dos Trabalhadores, rebateu as críticas dos candidatos derrotados no Mato Grosso do Sul, destacando a lisura do processo eleitoral em seu estado. João Grandão enfatizou que a população soube escolher os candidatos com projetos de desenvolvimento e que sempre atuaram de forma ética, elegendo o primeiro senador petista do estado, além de 3 deputados federais e 3 estaduais do PT. Edir Oliveira, do PTB Gaúcho, avalia como heróica a eleição de Germano Rigoto para o governo do Rio Grande do Sul. Edir Oliveira entende que Rigoto venceu porque propôs a união do Estado em favor da população e não em torno das propostas de um único partido. Edinho Bez, do PMDB, afirmou que Santa Catarina está em boas mãos, referindo-se à eleição de Luiz Henrique da Silveira para o governo do Estado. Edinho Bez está confiante no sucesso do programa do governador eleito, lembrando sua experiência como prefeito de Joinville e ministro dos Transportes. Luiz Barbosa, do PFL, destacou a vitória do seu grupo político em Roraima, derrotando aqueles que estavam no poder há mais de 40 anos. Luiz Barbosa afirmou ainda que o apoio de Lula foi fundamental para que essas mudanças acontecessem. Jaléu Alcântara, do PSDB, ressaltou que a vitória de Lúcio Alcântara para o governo do Ceará significa o reconhecimento à sua trajetória política, pautada sempre pelo diálogo. Léo Alcântara também manifestou-se grato pelos 144 mil votos que recebeu e pelo apoio de prefeitos e militantes do partido, destacando que o povo quer mudanças. Chico Rodrigues, do PFL de Roraima, ressaltou que a reeleição do governador Flamarion Portela revela a aprovação da sua forma de administrar. A vitória de Flamarion deve-se à participação popular, à dedicação dos aliados e à má conduta dos adversários no primeiro turno, avalia Chico Rodrigues. O resultado maiúsculo, com mais de 11 mil votos de diferença sobre o candidato Otomar Pinto, mostrou que a nossa coligação, composta de deputados estaduais, deputados federais, de senadores e, acima de tudo, do povo de Roraima, que acreditava na candidatura Flamarion Portela, pela modernidade, pelo estilo, pelas iniciativas de como governar com a participação popular, fizeram com que esta vitória fosse não a vitória de Flamarion, não a vitória de Chico Rodrigues, mas a vitória do povo de Roraima, que acredita em novos tempos para o estado de Roraima. Câmara e você, as decisões que estão mudando a sua vida. A Câmara dos Deputados criou este ano a Comissão Permanente de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado. O presidente Aécio Neves ressalta que a iniciativa
contou com o apoio irrestrito de todos os parlamentares dos diversos partidos, preocupados em adotar soluções para o clima de insegurança que o país vive. Nela, parlamentares especialistas na questão da segurança dos diversos partidos, das diversas regiões do país, terão oportunidade de, durante todo o ano, debater as propostas do ponto de vista legislativo, as medidas que precisarão ser tomadas pelo governo, para que nós possamos enfrentar, da forma como deve ser enfrentado, com coragem, com determinação, a questão da violência no país. A Câmara dos Deputados, portanto, passa a ter um novo e vigoroso instrumento na busca do aprimoramento da nossa legislação, aumentando a pena para aqueles crimes onde a pena é branda, rediscutindo algumas atenuantes e facilidades que o criminoso tem hoje, cumprindo uma parcela muito pequena da pena e logo colocado em liberdade, eventualmente penas alternativas para alguns casos, a questão das polícias na sua unificação e como fazer isso. Nós não teremos agora apenas um instrumento acionado em épocas de crise. A Câmara dos Deputados tem um instrumento permanente para ouvir as suas sugestões, receber as suas propostas, para enfrentarmos juntos essa que, sem dúvida alguma, é a grande chaga da nossa sociedade contemporânea, que é a questão da violência no Brasil. A Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.